Galera, vamos responder questões sobre as propriedades de transações para que você fique ligado e não erre questão sobre esse tema. Vamos lá, CESP-Sebrasp 2021 Apex Brasil. Assinale a opção em que o termo apresentado corresponde a uma sequência de instruções de consulta e ou atualização de banco de dados. Então ele quer saber aí qual que é o termo, qual que é o conceito relacionado a essa sequência de instruções de consulta ou de atualização. Aí ele deu commit, rollback, truncate e transaction. Pessoal, uma sequência de instruções, uma sequência de operações, um conjunto de operações, nada mais é do que uma transaction. Nada mais é do que uma transação. O que é uma transação? É a nossa unidade lógica de processamento. É a nossa unidade de processamento, que pode ali dentro conter várias operações. Uma ou mais operações que vão ser realizadas de forma conjunta, que vão ser realizadas de forma única, respeitando as 4 propriedades: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então eu posso ter aqui leitura, uma ou mais operações de leitura, eu posso ter operações de exclusão, eu posso ter operações de exclusão, né? Eu posso ter operação de alteração, e eu posso ter inserção. Eu posso ler dados, alterar, excluir ou alterar. Excluir ou inserir. Tá? E aí, várias operações que em conjunto significam alguma coisa são uma transaction. São uma transação. O commit, galerinha, na verdade, ele é o comando que serve para concretizar uma transação. Ou seja, se tudo ocorreu, beleza, se tudo deu certo na transação, então a gente executa um commit para efetivar as alterações no banco de dados. Se deu algum erro no meio do caminho, porque a transação ou ela realiza tudo ou nada, se deu um erro no caminho, então a gente faz um rollback. E o truncate é uma operação, na verdade, para apagar os dados de uma tabela, de um banco de dados. Então nem tem a ver aqui com transação. Beleza? Vamos lá, mais uma. CESP-Sebrasp 2020. Um sistema de banco de dados proporciona a empresas o controle centralizado de todos os seus dados. O funcionamento do banco de dados baseia-se em unidades lógicas de trabalho, conhecidas como, olha só, pessoal, unidade lógica de trabalho, unidade única de processamento. Está falando de transação. Está falando de transação. Tá? CESP 2017, TRF, primeira região. A atomicidade é a propriedade que garante que as transações não sejam afetadas pelo funcionamento uma das outras, nem tenham acesso aos resultados parciais entre si. As transações elas têm 4 propriedades, beleza? Só que a propriedade que garante a não interferência indevida de uma transação na outra não é a atomicidade, é o isolamento. A atomicidade tem a ver com a totalidade da execução. A atomicidade tem a ver com a transação ter uma unidade de processamento única. Ou seja, ou eu realizo tudo que está ali dentro, perfeitamente, beleza? Ou se der falha em alguma coisa, algum componente, alguma operação de dentro, eu reverto para o estado anterior. Como se nunca tivesse acontecido. Isso é atomicidade. Isolamento é o que está descrito na questão. Que é não ter interferência, ou seja, uma transação não afetar indevidamente o resultado da outra. Isso aqui, então a questão está incorreta. CESP 2015, MEC. O isolamento de uma transação de responsabilidade do componente de gerenciamento de controle de concorrência pode ter o seu comportamento personalizado em vários níveis. Então, pessoal, propriedade da CID, propriedade das transações de isolamento. Ele é do controle de concorrência? Quem é responsável pelo isolamento é o controle de concorrência? Exatamente, o controle de concorrência é quem controla o acesso simultâneo aos dados. Então ele faz esse isolamento, ele faz esse controle de isolamento. E pode ser em vários níveis, desde o nível 0 até o nível 3, né? Nível 0, que eu não vou ter leitura suja. No nível 1, que eu não vou ter atualização repetida. No nível 3, que eu não vou ter nem leitura suja nem atualização repetida. No nível 2, né? E no nível 3, eu vou ter o isolamento verdadeiro, permitindo leituras repetitivas. Então a questão aqui, ó, está correta. CESP 2015, TRE Rio Grande do Sul. Vamos lá, atenção.
Um dos componentes fundamentais dos sistemas de gerenciamento de banco de dados é o gerenciador de transações. Com relação ao gerenciador de transações e suas propriedades, assinale a opção correta. Então, basicamente, ele vai trazer as propriedades e vai perguntar qual delas está correta. A propriedade de isolamento garante que as transações bem-sucedidas sejam isoladas em meio físico, tão logo sejam realizadas. A propriedade de isolamento garante que as transações bem-sucedidas sejam isoladas em meio físico, tão logo sejam realizadas. Pessoal, é a questão que tenta te enganar, né? Porque, na verdade, isolamento garante o quê? Que uma transação seja isolada das outras. E não tem nada a ver com isolamento em meio físico. Tem a ver com isolamento de uma da outra. Tem? Isso aqui não faz parte da definição. B. A propriedade da durabilidade garante que as restrições impostas aos elementos de dados sejam atendidas. Pessoal, quem garante o cumprimento de regras e restrições não é a propriedade da durabilidade, não. É a consistência. Consistência. E não a durabilidade. C. A atomicidade é a propriedade que assegura que as atualizações relacionadas e dependentes ocorram dentro dos limites da transação ou nenhuma atualização seja efetivada no banco de dados. Olha só, a atomicidade é a propriedade que assegura que as atualizações relacionadas e dependentes ocorram dentro dos limites das transações ou nenhuma atualização será efetivada. Ou seja, é a propriedade do tudo ou nada, ou faz tudo que está ali dentro, ou se der falha em alguma, reverte tudo para o estado anterior. E está perfeito, então, essa definição aí da letra C. Vamos lá. A propriedade da durabilidade certifica que nenhuma transação interfira nas atividades ou atualizações efetuadas por outras. Pessoal, isso aqui não é durabilidade, não. Isso aqui é o isolamento. Isolamento. Durabilidade tem a ver com depois que a transação concretiza, depois que ela finaliza, os dados vão ser armazenados de forma permanente, de forma persistente, até que sejam alterados por outra transação. E que mesmo que ocorram falhas após o processo, após a transação ser efetivada, aqueles dados não vão ser modificados. Letra E. Um gerenciador de transações controla qual transação é executada e em que ordem no banco de dados. Ao passo que é responsabilidade do log de dados assegurar que a atualização de objetos de dados estejam sempre consistentes. Pessoal, aqui o final está errado. O gerenciador de transações também é responsável por assegurar que as atualizações sejam consistentes, porque nós vamos preservar as 4 propriedades: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Isso tudo vai ser responsabilidade das transações, do módulo de transações, e não do gerenciador de log. O log é para guardar o histórico das alterações. Não tem nada a ver com garantir, né, a consistência. Então, errado. CESP 2014, TJ Sergipe. A atomicidade de um SGBD garante que cada transação seja executada de maneira singular, ou seja, que cada transação possua um identificador unívoco. O isolamento, então são 2 propriedades, vamos ver a primeira? A atomicidade garante que cada transação seja executada de maneira singular, ou seja, que cada transação possua um identificador unívoco. Aí você olha para a questão, procura ver, não faz sentido. A atomicidade tem a ver com realizar a operação por completa ou não realizar nada. E não que ela tenha um identificador único. E não que cada transação, sei lá, tem um nome, tem um título. Não tem nada a ver com isso, a atomicidade. Não tem nada a ver com isso. Ou executado de maneira diferente, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com realizar as operações ali de forma completa ou reverter para o estado anterior. O isolamento garante, por sua vez, que as transações sejam executadas isoladamente umas das outras. Beleza. Aí o isolamento está perfeito, a segunda parte. Só que como a primeira parte está errada, então a questão toda se torna errada. Então percebam que é importante demais saber o conceito de cada uma das propriedades. FCC 2018, DPE Amazonas. Uma das propriedades conhecidas em bancos de dados relacionais, como a CID, é a durabilidade, segundo a qual
em uma transação completada com sucesso, todas as atualizações feitas no banco de dados por essa transação devem persistir. Olha só. Então ele já começou dando o conceito da durabilidade, ele quer complementar esse conceito. Vamos ver onde é que a gente encontra esse complemento. Com exceção da ocorrência de falhas na memória do servidor de banco de dados? Estranho. Mesmo na ocorrência de falhas no sistema de banco de dados, após o término da transação, perfeito. E aqui eu quero reforçar esse ponto com vocês. Olha lá. Transação pode ter falhas quando? Um banco de dados pode ter falha durante a transação. Se a falha foi durante a transação, nós estamos preocupados com a propriedade da atomicidade. Por quê? Porque a atomicidade vai garantir que se essa falha ocorreu, o banco vai retornar para o estado anterior. Como se nenhuma operação tivesse sido realizada. Como se nada tivesse acontecido. Isso quem vai garantir é a atomicidade. Se a falha foi depois que a transação ocorreu perfeita, bonitinha, finalizou, encerrou, comitou, quem vai garantir que os dados não sejam alterados, mesmo que tenham falhas após a transação ser efetivada, é a propriedade da durabilidade. Então, cuidado para não confundir. Cuidado para não confundir as coisas. Então, gabarito letra B, né, pessoal? A menos que ocorra falha após um segundo, exceto se houver transação ocorrer falha no barramento de dados, nada a ver. Então, durabilidade garante a persistência dos dados, armazenamento permanente dos dados, mesmo em caso de falhas após a transação ser encerrada. FCC 2017, DPR Rio Grande do Sul. As transações em um banco de dados relacional devem respeitar as propriedades representadas pelo acrônimo ACID, sendo que o D significa durabilidade, segundo a qual, olha só, todas as operações de uma transação devem ser inseridas no banco de dados, ou então nenhuma das operações da transação. Que propriedade é essa daqui? Não é o D, não. Essa propriedade é do A, atomicidade. Tudo ou nada. B. Após uma transação ter sido finalizada, com sucesso, suas alterações no banco de dados tornam-se persistentes, mesmo se houver queda ou falha do sistema. Perfeitamente, isso aqui é durabilidade. Tem que armazenar os dados mesmo que houver falha depois. Com uma transação, não deve influenciar outras transações, evitando a ocorrência de erro. Que letra essa daqui? Isso aqui é o isolamento, né? Isolamento. Cada transação deve preservar a correção e consistência global do banco de dados. Isso aqui é a própria consistência. Não há comunicação ou troca de dados entre transação e execução. Isso aqui é o isolamento. Feito? Vamos lá. FCC 2015, DPE São Paulo. As transações em bancos de dados distribuídos precisam preservar as propriedades conhecidas como ACID. Dentre estas propriedades está A. Pessoal, é que basicamente ele quer saber, né? Se você sabe quais são as 4 propriedades. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então já marca a letra A atomicidade, nem fica perdendo o seu tempo não. Beleza? Então, pessoal, questões de propriedades de transações de ACID estão nesse modelinho. Fiquem firmes e fortes aí no entendimento para vocês chegarem detonando na prova.